Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos começar com mais uma capacitação no Capacita 360. Dessa vez, plataformas de gestão, com a Vitória, com a Ana e com o Gustavo. O pessoal pode se apresentar, pode começar a compartilhar a tela. Tu compartilha, Pires? Você só me passa o host, por favor. Claro. Deixa eu ver. Tu tá anotado, Pires? Perdão. Eu perguntei se você já estava enxergando a minha tela e o que você está Aham, tá enxergando. certo. Só colocar em tela cheia. Tá, então, boa tarde, pessoal. O Capacita de hoje, então, é sobre plataformas de gestão, como o seu Lin já falou. Então, começando aqui nos apresentando. Então, nós três somos da EPR. Eu sou a Ana, estou no meu segundo semestre de EPR e eu faço engenharia civil. Eu sou o Gustavo Pires, as pessoas me conhecem pelo meu sobrenome, geralmente me chamam só de Pires. Estou no meu segundo semestre de EPR e faço engenharia mecânica. Oi, gente, tudo certo? Então, eu sou a Vitória, também estou no meu segundo semestre de EPR e faço engenharia de produção. Bom, então aqui passando um pouquinho sobre a agenda da nossa apresentação de hoje. A gente vai começar falando um pouquinho por que usar, então, as plataformas de gestão, por que elas são importantes. Daí depois a gente vai passar alguns exemplinhos, assim, de algumas plataformas. Depois a gente vai falar um pouco sobre o setor comercial, a gestão da comunicação e a gestão financeira. E a gente vai terminar dando algumas dicas, assim, que se encaixam mais no contexto de EJ em relação às plataformas. Certo, então, essa parte inicial a gente queria que fosse um pouco mais interativa, de vocês contribuíssem conosco. A gente criou um link no Mente, com essa pergunta. Então, qual que é a importância de usar uma plataforma de gestão? E a gente gostaria que vocês utilizassem o Mente. Então, a gente deixou o código aqui na apresentação e o QR Code. Daí a gente vai dar uns 2 minutinhos para vocês responderem e depois a gente pode conversar e comentar o que a gente acha. Certo? Ele perguntou se não tinha um link. Sabrina, tu pode entrar no mente.com e colocar o númerozinho que está ali, 70 80 80 0. Não precisa do celular, tá? O número. Manda o link do Mente. Só mais um minutinho, daí a gente pode
dar seguimento, apresentar os resultados. Então, uma interação bem boa, bastante respostas. Bom, acho que a gente pode comentar, assim, por cima, essas respostas ficaram um pouco mais evidentes. Acho que essa ideia de centralizar informações e questões de organização de dados e planejamento e coisas relacionadas à produtividade são pontos destacáveis quando a gente conversa sobre plataformas de gestão, né? Daí a gente acabou pensando em quais seriam o porquê de usar essas plataformas. Então, falando um pouquinho mais sobre por que usar as plataformas, né? Acho que as respostas de vocês já dizem muito sobre isso, né? Então, complementando, assim, um dos porquês, então, realmente o aumento da produtividade dos membros, então, otimizar os processos, né? E definir melhor as responsabilidades de todo mundo na equipe. Então, isso acaba realmente deixando o ambiente mais produtivo. Outro porquê, então, seria a otimização da organização interna. Então, ter a organização dos níveis hierárquicos, onde cada um entende os seus papéis, as etapas, e passam a fazer parte de um padrão, então, consegue, então, padronizar realmente com essas plataformas. Outro porquê, então, seria a redução de custos e desperdícios. Então, realmente, com a utilização de plataformas que auxiliam nessa organização, é possível, então, otimizar algumas etapas, diminuir custos, recursos, e acaba realmente identificando alguns problemas de forma mais ágil, né? E por último, então, o controle dos processos, né? A gente acaba tendo etapas, então, mais bem definidas, mais claras, tendo, então, um controle maior do processo do início ao fim. Certo, mas antes de pensar em qual plataforma é ideal, tem alguns pontos que a gente precisa alinhar que seria interessante de ser pensado antes de pensar em qual plataforma usar. Então, é interessante a gente pensar em ver quais pontos e quais objetivos a gente tem bem definido e por que eles são interessantes. Em cima desses pontos e objetivos, a gente acabar pesquisando quais plataformas podem otimizar esses objetivos e estratégias que a gente acabou pensando e se elas se adequam ao que a gente tinha em mente. Então, é bem interessante a gente pensar que cada EJ tem uma estratégia, uma metodologia de vendas, de gestão, de comunicação diferente. Então, por isso dessa pesquisa ser necessária, assim, porque o foco de gestão e organização é necessário em qualquer metodologia, não importa o modelo que tu siga. Então, aqui um pouquinho das partes que a gente vai passar ao longo da nossa conversa aqui. Então, primeiro a gente vai falar das plataformas de gestão mais gerais. Então, dentre elas, a gente vai comentar do Asana, Trello, Pipefy, Podio, o Gira e o Monday. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre as plataformas de gestão comercial. Então, falar um pouco de CRM, RP, marketing, RD Station. E em seguida, então, falar sobre comunicação, falando um pouquinho do Slack, do WhatsApp e do Telegram. E, por fim, então, um pouquinho de gestão financeira, falando do Conta Azul e do Nibo. Isso, então começando falando sobre as plataformas de maneira mais geral. Então, primeiro, sobre o Asana, o que a gente vai fazer, na verdade, é apresentar uns pontos positivos e negativos de cada um. Então, o Asana, ele é bem legal porque ele possui diversos recursos, assim, então vocês conseguem fazer lista de tarefas, criação de times, chats colaborativos e os quadros de projetos. Então, é bem legal que ele permite bem esse trabalho em equipe mesmo. Tu também consegue integrar ele com várias outras plataformas, como, por exemplo, ali o Slack e o Trello.
E tu também consegue fazer uma seção só das tuas tarefas. Então, tem uma abinha ali que fica só as tuas coisas e isso deixa, então, a tua organização pessoal bem mais fácil. E, além disso, o Asana também disponibiliza painéis de controle e relatórios. Então, ele, na verdade, é bem completinho, assim, em relação a isso. E daí, como pontos negativos, seria que tu só consegue atribuir tarefas do projeto a uma pessoa só. Então, por exemplo, se tu vai fazer uma tarefa, por exemplo, em grupo ou em dupla, então tu vai ter que fazer aquela tarefa 2 vezes e delegar para as 2 pessoas diferentes. Tu não consegue delegar diretamente, assim, para o grupo. Então, isso acaba ficando um pouquinho chato, assim, de fazer. Além disso, o plano gratuito do Asana, ele é para 15 usuários, então acima de 15 tu tem que fazer a versão premium. E também o processo de adaptação ele é um pouquinho mais demorado. Mas isso, como em qualquer outra ferramenta, assim, em qualquer outra plataforma, a gente tem sempre esse processo de adaptação e, enfim, de treinamento, se necessário. Então, acaba sendo uma coisa bem geral mesmo. E dei aqui só um exemplinho de um quadro Kanban, então, mais para vocês entenderem o Asana de forma visual, assim. Ali, então, dá para ver que para cada tarefa tem uma pessoa só responsável. Como eu falei, não dá para fazer com mais pessoas. E daí agora passando sobre o Trello. Então o Trello ele já é uma plataforma bem mais simples, bem mais intuitiva. Ele permite então que tu crie listas, assim, que eles ficam em colunas. E daí tu consegue distribuir ali as atividades entre todos os membros de um jeito bem fácil, assim, bem prático, bem organizado. Além disso, tu consegue ver todo o status, então, daquela atividade. Tu também consegue definir quais atividades tu quer priorizar. Então, isso é bem importante. E, além disso, o Trello também tem um plano gratuito bem completo, então não tem limite de usuários e nem limite de quadros. E daí, como ponto negativo, é que ele seria ideal somente, então, para pequenas e médias empresas, justamente por ele ter um sistema mais engessado, então ele não é tão complexo, ele acaba tendo menos funcionalidades. E daí, a partir disso, até se tu coloca muitas coisas, por exemplo, na tua área de trabalho, acaba ficando mais confuso, assim. Então, justamente ele é para pequenas empresas, assim, porque quanto mais tu adicionar ali, tu não vai ter muita opção de organizar. E daí aqui também, só um exemplinho mais visual, assim, aqui seria outro quadro Kanban. O Trello já é bem mais visual, assim, mais coloridinho e tudo mais. E agora sobre o Pipefy. Então, o Pipefy é outra plataforma que permite, então, que tu padronize toda a forma que a tua equipe trabalha. E além disso, ela também exibe toda a produtividade de cada área e também dos membros. Então, isso é bem legal. E também tu consegue criar as tarefas, daí tu delega essas tarefas e tu consegue definir a exata forma de execução para cada uma dessas tarefas. Então, faz uma espécie de fluxograma, assim, um passo a passo do que a pessoa tem que fazer. E, além disso, uma das características é que ele é bem fácil de usar, assim, bem intuitivo. Pode passar, Pires. E daí, como ponto negativo, é que tu não consegue compartilhar essas tarefas, então elas são feitas de maneira individual. E tu também não consegue fazer aquela priorização, como tinha no Trello anteriormente. Então, aqui no Pipefy, tu não consegue priorizar quais tarefas tu quer fazer primeiro. E, além disso, tu também não consegue anexar arquivos ou imagens de fora. É só os arquivos do Pipefy mesmo. E daí aqui seria um exemplo de um funil de vendas, então, que também ele é bem organizadinho, bem visual, bem tranquilo de mexer. Agora falando um pouquinho sobre o Pódio. O Pódio, até se vocês... é a plataforma que a gente usa aqui na EPR, então se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem ficar bem à vontade para perguntar, porque a gente tem mais autoridade, assim, para falar sobre essa plataforma. Então, ela é uma plataforma bem autoexplicativa, assim, não tem muito segredo para mexer no Pódio. Até ele foi desenvolvido justamente para auxiliar os empreendedores. Então, ele serve como um ambiente de comunicação e troca de arquivos. Na verdade, troca e armazenamento de arquivos. Além disso, também tu consegue organizar o teu conteúdo e a tua área de trabalho bem direitinho, assim, tu consegue dividir bastante os teus materiais. E tu também consegue criar e manter apenas os aplicativos que tu realmente utiliza em cada área. Então, tu não precisa, por exemplo, se tu faz vários projetos ali, para cada projeto tu consegue deixar só os aplicativos que tu realmente usa.
E daí, como pontos negativos, é que ele não é tão atrativo assim visualmente, então ele não é tão coloridinho como os outros e tudo mais. Ele também é uma interface um pouquinho mais complexa, mas como qualquer outra plataforma, ela exige esse processo de adaptação, enfim, treinamento, assim, para a gente realmente conseguir utilizar todas as funcionalidades. E outro ponto negativo é que tu não consegue integrar com o teu calendário pessoal, então tu teria que usar o calendário próprio do Pódio. E dei aqui um exemplinho só, que é tipo uma listagem de todos os projetos feitos, e daí ali do lado dá para ver o status, assim, se já está completo, se está em progresso, ou se ainda não começou, tudo mais. Só para vocês terem uma visão, assim. E agora falando sobre o Gira, então. O Gira é uma plataforma de gerenciamento ágil de projetos, e ele então oferece suporte a qualquer metodologia ágil. Então, ele tem vários templates, assim, dependendo da metodologia que tu escolher, ele tem vários templates para os diferentes tipos de projeto. E ele também permite que tu escolha aonde tu quer armazenar os teus dados. Então, por exemplo, ele tem uma nuvem só do Gira, para tu não precisar baixar para o teu computador. E, além disso, os planos pagos, eles são bem acessíveis. Mas, então, como ponto negativo, ele não tem a opção de plano gratuito, justamente por isso que os planos pagos são mais acessíveis. Também ele é uma interface pouco intuitiva, assim, então realmente tem que ter aquele processo de adaptação, como eu falei. E também o processo de integração e migração para as outras plataformas, ele é um pouco complexo, porque como ele é uma plataforma bem completa, assim, quando tem meio que tudo no Gira, então quando tu quer colocar para outra plataforma, ele acaba complicando um pouquinho, assim. Mas o ideal é que tu realmente não precise migrar para outra plataforma, porque ele é bem completo. E daí aqui só alguns exemplos, assim, que uma das funcionalidades do Gira é essa questão de gerar relatórios. Então, daí aqui só algumas opções, assim, de todas as opções que tem para conseguir fazer os relatórios. Só um diferencial mesmo. E daí agora, falando um pouquinho sobre o Monday. Então, o Monday, ele é uma plataforma bem versátil, assim, então ele tem clientes de diferentes tamanhos, então tanto serve para pequenas empresas, como startups, como também para multinacionais, assim, é bem legal que tem essa variedade de setores. E também as equipes, então, elas conseguem criar aplicativos do fluxo de trabalho para justamente conseguir executar todos os processos, os projetos e também as tarefas do dia a dia. Então, esses fluxos de trabalho são completamente customizáveis, assim, e tu também consegue priorizar as tarefas, que é bem importante, e compartilhar os arquivos. E daí, além disso, outro diferencial seria o rastreamento do tempo, então tu consegue ver quanto tempo tu gastou, assim, em cada tarefa, ele gera gráficos e tudo mais. E além disso, tu também consegue integrar com outros aplicativos. Eu botei como exemplo o Slack e o Gmail. E daí, como ponto negativo, é que tu não consegue, ele não faz essa repetição automática de tarefas. Então, por exemplo, se tu tem uma tarefa que tu tem que fazer toda semana ou todo mês, tu vai ter que colocar ali manualmente, assim, a cada semana. Ele não consegue fazer essa repetição automática. E tu também não consegue adicionar imagens de fora. E daí aqui seria o exemplo do quadro Kanban do Monday, então. Ele já é bem mais visual e diferente do Asana, por exemplo, tu consegue colocar mais de uma pessoa, então, para cada tarefa, o que facilita bastante. Bom, falando um pouco, então, sobre as plataformas do setor comercial, é bem interessante a gente imaginar e ter na cabeça bem fixo que quando se falar em plataformas comerciais, a grande parte delas vão se resumir à gestão de leads e de vendas, assim, e do setor. O que essas plataformas têm como diferencial é que elas têm como objetivo potencializar a produtividade de resultados, independente de qual seja o objetivo. Só que isso de alguma maneira acaba melhorando a tua relação, o teu contato com os leads, ou seja, os teus possíveis clientes, e a maneira que tu vai gerenciar e automatizar esses contatos com os clientes, ou seja, quando eu vou mandar um e-mail, de que maneiras eu posso fazer um contato no LinkedIn, por exemplo, e de que maneiras que eu posso evitar de esquecer de fazer esse contato, ou seja, ter datas fixas para esses contatos. Então, essas são algumas maneiras que a gente pode pensar no CRM e, obviamente,
maximizar as nossas vendas, né? Quando a gente também, acho que o ponto principal quando se fala em plataformas de gestão comercial, se comenta sobre CRM, e me desculpe o meu inglês, mas CRM significa Customer Relationship Management, então que tem como objetivos uma melhor gestão de relacionamento com o cliente, o fato de tu não esquecer de ter contatos, ou de alguma maneira tu ter contatos mais efetivos, assim, de que maneira tu pode ser mais atraente para o cliente, e toda vez que tu conversar com ele, tu acabar agregando valor porque tu disse, e daí no final o teu produto vai ser mais valorizado. Além de ser uma plataforma também que une as tuas metodologias, as tuas estratégias e os teus contatos, né? Porque pessoas diferentes, segmentos diferentes exigem estratégias e formas de pensar diferente, e o CRM consegue propor tu agregar tudo isso num local só. Além de também centralizar todos esses dados numa única plataforma, porque às vezes a gente tem informações relevantes, por exemplo, no Pódio e no Drive, e nem sempre a gente acaba consultando esses dois. Então, o CRM acaba também sendo esse centralizador de informação, o que nos dá mais embasamento quando a gente for tomar decisões ou fazer algum tipo de proposta ou conversa com os nossos clientes. Além de também permitir uma melhor organização dos nossos leads, sejam eles através de um funil de vendas ou por ter informações mais descritas e segmentadas do lead em si. E como eu comentei antes, por otimizar as tuas interações com o cliente, tu acaba tendo uma relação mais assertiva. Totalmente acabou, assim como nas plataformas gerais, elencando alguns CRMs que a gente acha interessante e competitivos no mercado. E o primeiro que a gente acaba vendo é o Nectar CRM. E os pontos que, na nossa visão, são destacáveis seria o acompanhamento de oportunidades de vendas, ou seja, de que maneira que tu consegue enxergar isso bem claro, o que está acontecendo no teu funil, como que está a jornada do teu cliente e que decisões e medidas tu tem que tomar para que essas coisas sejam otimizadas. A possibilidade de ter um workflow personalizado, ou seja, não ter as coisas engessadas e conseguir modificar essa parte também é uma vantagem. E como as pessoas tendem a estar mais familiarizadas com o Kanban, esse tipo de visualização te permite ter uma assertividade, um contato maior, mais fácil. E a questão de CS, que é Customer Success, também é bem forte, assim, eu sinto que eles dão um suporte bem interessante, tanto de conteúdo para agregar o usuário à plataforma, mas de que maneira esse usuário vai também propor melhores interações com o cliente. Uma das desvantagens, mas necessariamente não é uma desvantagem, é que isso é um produto pago, então esse é um ponto que tem que ser levado em consideração antes de ser aderido. E outro CRM que a gente achou bem interessante também, e acabou destacando alguns pontos que na nossa visão eram mais interessantes, do Pipe Drive seria a personalização do fluxo de funil, ou seja, tu consegue definir fluxos específicos para setores específicos, por exemplo, ou de que maneira esses fluxos podem otimizar o teu funil de vendas e quantos funis tu precisa. Tu quer criar um funil só para vendas especificamente, e outro só para nutrição de leads. Então, ele te permite ter essas visualizações um pouco mais complexas. E ele também é muito mais voltado e focado nas ações de vendas. Claro que ele te permite também fazer um acompanhamento de metas, mas como o foco dele é muito mais numa venda, necessariamente ele não teria um acompanhamento tão grande com os contatos que tu tem que ter ao longo da tua jornada com o teu cliente. A vantagem dele em relação aos outros competidores é que ele é gratuito, mas assim como geralmente as coisas e essas plataformas são gratuitas, ela não apresenta tantas funções em relação aos seus competidores, né? O Pipefy, que é outro CRM que a gente acabou destacando, ele é bem interessante porque ele utiliza os fluxos VPMN, que geralmente são utilizados para fazer mapeamento. Então, no geral, as pessoas já têm uma familiaridade muito maior e acabam tendo uma adesão muito mais fácil com relação aos outros CRMs. E, além disso, um ponto bem destacável diz respeito à automação de processos e fluxos. É aquilo que eu comentei antes de tu ter um disparo de e-mails muito otimizado.
e não precisar ficar fazendo tantos manejamentos no teu funil de vendas e não perder tempo com isso, né? Deixar para o computador fazer tudo que ele pode fazer. E com relação a outros pontos interessantes, é que ele tem um template bem agradável visualmente, sim, é bem legal. E o suporte que eles dão também é bem show. Com relação à parte financeira, também ele é pago e vai muito da EJ entender assim, o quanto que ela quer desprender financeiramente para ter uma ferramenta dessas e se faz sentido fazer esse investimento. E o último que a gente acabou pensando é o ZipTime, que ele tem algumas vantagens que seriam a visualização de prospects, ou seja, ele não foca tanto na venda, mas em sim como tu vai ter um relacionamento com o teu cliente e quais informações são mais úteis para ti, além de ter um dashboard mais interativo e vai muito de encontro com o que eu comentei antes de tu ter uma análise de dados e em cima desses dados tu poder traçar estratégias e embasar as tuas certezas ou incertezas e mudar as tuas opiniões com essa análise de dados. Outro ponto bem interessante também é que ela é uma plataforma online sem limite de usuários, ou seja, mais de uma pessoa pode usar e não importa o local dela. Esse também é um ponto que é interessante que a gente tem que comentar, é que é uma plataforma paga. Bom, daí, outro ponto que é interessante a gente comentar seriam as plataformas de gestão integradoras, que à medida que a gente vai pensando em plataformas, a gente vai segmentando por áreas, basicamente. Então, a gente vai ver as ferramentas gerais, que podem ser utilizadas em todas as áreas, as comerciais, no financeiro, de marketing, até gestão de pessoas, por exemplo. Mas também, quando a gente acaba adotando inúmeras plataformas, a gente tem que entender que é necessário uma plataforma integradora. Então, por isso, as grandes corporações, as grandes empresas usam as plataformas ERP, que significa Enterprise Resource Planning, que tem como grande objetivo, por mais redundante que pareça, centralizar e integrar todas as informações de uma empresa num único local. Além de tu ter perspectivas sistemáticas, né? Então, tu deixa de ter visões por áreas e passa a ter uma visão mais global, e tu tem um processo, uma análise de processos um pouco mais funcionais. Certo. Quando a gente fala em gestão e plataformas de lead, ao nosso ver, as pessoas têm que ter em mente 3 objetivos e 3 grandes pilares que são chave assim, para se pensar em qual plataforma utilizar, que seria a parte de procurar contatos novos, né? Tu divulgar a tua marca, tu deixar o teu produto mais visível para o público-alvo, assim como tu também gerar dados para as tuas pesquisas, assim, e para as decisões que tu quer tomar, para as estratégias que tu traçou, ter um acompanhamento de métricas para ver se aquilo que foi pensado inicialmente condiz com a realidade, se é hora de alterar ou não, e também para otimizar os recursos que tu está aplicando, seja tempo, seja dinheiro, ou seja até mesmo com material de divulgação que tu quer propagar. E comentando sobre isso, a gente achou interessante comentar sobre o RD Station, que é uma das plataformas que a EPR usa, e como que a gente acaba controlando o nosso marketing. Então, um dos grandes objetivos do RD Station é a automação do marketing e a parte de prospecção de contatos. Ele colabora bastante com essa parte de gestão e automação, além de nos permitir criar jornadas personalizadas e otimizadas por clientes e segmentos. E ter umas estratégias voltadas muito mais para marketing, não necessariamente para vendas. Assim. É como se uma dependesse, uma fosse função do outra e como que isso pode refletir, além de ter uma abordagem muito mais voltada para o nosso público-alvo. Então, agora falar um pouquinho também da parte de gestão de comunicação, e acho que nada melhor do que começar falando sobre a importância, né, de ter uma gestão eficiente de toda a parte da comunicação. Então, o primeiro ponto é fundamental evitar, então, ruídos na transmissão da informação, que essa informação consiga chegar e atingir as pessoas de forma clara e que essa tua informação seja transmitida com clareza mesmo, e que esse contato seja eficiente tanto com os teus colegas quanto também com o cliente, né?
além de, claro, centralizar a informação, né, sempre que possível, para que, enfim, tu tenha uma ferramenta que seja fácil, que facilite a comunicação e centralize ela de fato. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre algumas das ferramentas, né? Dentre as possibilidades. A primeira que a gente trouxe aqui é o Slack. É uma das ferramentas que a EPR usa hoje. Então, ela tem algumas vantagens, assim, a primeira que eu acho que se destaca, assim, é a questão que ela separa um pouco o pessoal do profissional, porque acaba sendo uma ferramenta que fica voltada mais para as tuas relações profissionais mesmo, né? Não acaba misturando tanto como, por exemplo, um WhatsApp, que tu acaba mesclando um pouco da tua vida pessoal com a profissional. Ali não, no Slack tu acaba usando mesmo para as tuas conversas, tanto privadas quanto em grupo do trabalho mesmo. Uma outra vantagem também que ela tem é que as suas conversas, tanto as em grupo quanto as privadas, elas ficam todas juntinhas, assim. Então, elas ficam no cantinho esquerdo ali juntas. E quando tem uma mensagem nova, se destaca ali, mostra que tem uma nova mensagem. Mas, de qualquer forma, todas ficam juntas. Então, é muito mais fácil de tu achar, fica muito mais organizado visualmente para tu encontrar a conversa que tu deseja acessar. E então facilita bastante o acesso à comunicação, assim. Outro fator também interessante é que o Slack ele permite a sincronização com algumas ferramentas para, por exemplo, enquete, para sprints. Então, dá para sincronizar com o Doodle, dá para sincronizar também com ferramentas pensando em Scrum, assim, a gente está usando uma agora. Inclusive, num projeto que eu participei, a gente usou uma que foi bem bacana, assim, deu para fazer sprints frequentes e vira e mexe como se fosse um robozinho mesmo, já perguntava o que a gente tinha feito e conseguia facilitar essas validações. Então, algumas desvantagens também para a gente ter esse balanço, um comparativo do Slack. Algumas desvantagens, então, é que a primeira é que ele não informa se a mensagem foi visualizada. Então, isso acaba quebrando um pouco a fluidez da comunicação, digamos assim, porque muitas vezes tu manda uma mensagem, tu não sabe se a pessoa visualizou, então fica um pouco difícil de saber se tua mensagem chegou no teu destino com a eficácia que tu precisa, né? Claro que dá para driblar isso, né? Um dos recursos que a IPR usa tem como tu colocar como se fossem reações nas mensagens. A gente geralmente pede para que as pessoas coloquem o emoji de checkzinho, assim, para dizer que viu a mensagem. Mas, claro, que igual acaba não se tornando tão eficaz quanto visualizar, né? Mas, claro, é algo contornável. Outra desvantagem também é que as mensagens nem sempre são vistas e respondidas rapidamente, porque ele acaba não tendo a mesma dinâmica de um aplicativo que a gente usa também para a vida pessoal, né? Então, com o WhatsApp, tu acaba estando conectado 24 horas, então tu vê as suas mensagens muito rápido. Já no Slack não funciona tão assim, né? Outra desvantagem também é que a maioria dos clientes não usam o Slack, eles acabam estando no WhatsApp, no e-mail, em outras redes. Então, isso acaba impossibilitando centralizar 100% a comunicação no Slack. Acaba tendo que, invariavelmente, usar alguma outra ferramenta para conversar com o cliente. E outra desvantagem, que isso, principalmente para mim, assim, que gosto bastante de mandar um áudio, o fato de não poder mandar áudio no Slack é uma desvantagem que, claro, é muito pessoal. Tem pessoas que não são tanto do áudio, mas para mim que gosto assim, dessa comunicação bem fluida que o áudio permite, é uma limitação. Tem como driblar também, tem como tu gravar pelo gravador de voz do celular, se não me engano, e mandar como arquivo. Mas, claro, que é um pouco mais trabalhoso, então enfim, fica muito a cargo de cada um. Então, a próxima que a gente pode conversar um pouco é o WhatsApp, que é uma ferramenta bem frequente. Até pouco tempo a IPR usava o WhatsApp, praticamente só o WhatsApp, assim, na comunicação. A gente aderiu o Slack faz pouco. Então, uma das grandes vantagens assim, do WhatsApp é que quase todo mundo tem essa rede, quase todo mundo é logado, sabe usar bem. Então, incluindo tanto os colegas de trabalho quanto os clientes, né? É muito difícil tu encontrar alguém que não tenha o WhatsApp. Então, isso facilita bastante a comunicação, o entrar em contato com a pessoa. Então, ele acaba se tornando bem intuitivo mesmo. Outro fator também é a comunicação, que ela acaba se tornando muito fácil, né? E acaba se tornando também muito rápida quando precisa de uma resposta meio urgente, porque, enfim, como eu comentei antes, né, as ferramentas que a gente
usa na vida pessoal também, geralmente a gente está mais ligado, está sempre com o celular ali na mão, então é mais fácil de ver. Então, para uma resposta urgente, às vezes acaba sendo mais interessante usar uma ferramenta como essa. O bom também é que dá para ver quem visualizou, então tu sabe quem tu atingiu com aquela mensagem, tu consegue saber se a tua informação foi vista. E também tem a possibilidade de mandar áudio, né? Mas, enfim, isso é algo bem pessoal. Então, algumas desvantagens, assim. A primeira, na verdade, eu acho que ambas elas estão muito ligadas à questão de misturar a vida pessoal com a profissional, né? Mas com dois vieses diferentes. A primeira é que por ser um aplicativo que tu acaba usando para a vida pessoal e para a profissional, as conversas ficam todas emboladas, ficam tudo misturado. Então, para a questão de organização visual, até para tu achar a conversa que tu quer usar no momento, quero procurar um grupo para conversar com as pessoas naquele momento, fica um pouco mais complicado porque as conversas são todas misturadas e dificulta, assim, aquela seleção com o olhar. E a outra também é que dificulta um pouco aquele momento de desligar, entre aspas, do trabalho, né? Então, se tu acaba usando o WhatsApp para o pessoal e para o profissional, tu às vezes, sei lá, recebe uma mensagem às 10 horas a ver com o trabalho, tu vai acabar vendo, porque tu não desliga, né? Então, acaba dificultando essa separação dessas duas searas da vida. Outra rede que a gente trouxe também é o Telegram. Ele tem algumas vantagens, então ele é bem parecido com o WhatsApp, tanto nas vantagens quanto nas desvantagens, mas ele tem alguns pontos interessantes. O primeiro deles é que ele permite enviar arquivos grandes que outras plataformas não comportam, até e-mail às vezes tem uma certa limitação de tamanho de arquivo, mas claro que a gente sabe que é raro assim ter que mandar um arquivo muito grande por um chat, mas caso aconteça, é uma curiosidade interessante, assim, saber que é uma ferramenta que permite isso. Outro ponto também, que ele é bem parecido com o WhatsApp, é que ele acaba tornando a comunicação bem ágil e fácil, caso tu já use o Telegram com frequência, principalmente na vida pessoal, que acaba sendo mais um aplicativo que tu tá sempre conectado e já vê as respostas, já consegue responder rapidamente. E também, que nem o WhatsApp, ele é possível ver quem visualizou. E um ponto bem interessante é que a versão web dele é independente da mobile. Então, no WhatsApp, por exemplo, você deve ter percebido que quando a gente loga no WhatsApp pelo computador, não sei se agora tem algum aplicativo ou algo diferente, mas a versão web ela desconecta se o celular acaba a bateria, se perde a conexão. Já o Telegram não, ele tem uma comunicação distinta, então tu pode usar as duas ferramentas isoladas. Então, algumas desvantagens do Telegram. A primeira é que ele claramente tem uma adesão menor de usuários em relação ao WhatsApp. Então, pode acontecer de algum cliente não usar o Telegram ou algum membro também não usar e aí vai ter que, então, se logar para poder fazer parte dos grupos, enfim. Claro que o Telegram é um aplicativo que vem crescendo bastante, cresceu bastante, principalmente naquela época que teve mais quedas significativas, assim, do WhatsApp, mas igual não se compara o número, assim, de adesão. Outro ponto também, assim como o WhatsApp, é que se a pessoa já usa ele como uma ferramenta na sua vida pessoal, ela pode acabar, assim, misturando, então, o pessoal com o profissional, tanto na poluição visual, quanto na questão de desligar do trabalho ou da vida pessoal, enfim. Alguns cuidados importantes, então, pensando na gestão da comunicação. A primeira, então, é evitar usar mais de 2 plataformas de comunicação para evitar uma descentralização muito grande. Claro, a não ser que se perceba uma grande vantagem em algum caso específico, mas, em geral, não é muito interessante usar mais de 2, né? Outro ponto também é evitar utilizar plataformas semelhantes, exatamente para, se tiver que descentralizar, que sejam ferramentas bem complementares, né? Por exemplo, no caso do WhatsApp e do Telegram, eles são bem semelhantes. Então, por mais que alguns tenham certas vantagens e outros não, eles, de forma geral, eles são muito parecidos. Então, acaba perdendo a finalidade usar os dois pensando em trabalho, enfim. A não ser que, claro, seja visto uma situação mais específica. E também, então, buscar explorar ao máximo as possibilidades que cada uma das ferramentas, uma ou mais escolhidas, tem para melhorar cada vez a comunicação. Então, a gente até vai dar algumas dicas a seguir sobre
sobre essa questão de explorar as ferramentas. Então, é importante explorar o máximo possível para que realmente seja efetivo e possa se aproveitar as oportunidades que a gente tem ali dentro. Então, como eu comentei, algumas dicas mais específicas. A primeira é uma ferramenta bem comum nessas redes de comunicação, que é a descrição do grupo, né? Tem no WhatsApp, tem no Slack, e acredito que tenha no Telegram também, mas não tenho bem certeza. Então, uma das coisas interessantes, assim, principalmente num grupo com toda a empresa, assim, num grupo geral, é colocar informações que são relevantes para a empresa num modo geral. Então, por exemplo, colocar o CNPJ ali, ou se tem um formulário que toda a empresa tem que responder naquela semana, de repente é interessante botar o link ali para que seja de mais fácil acesso. Então, são alguns pontos interessantes. Outro ponto também, não só para grupos da empresa como um todo, mas pode ser de grupos pequenos da empresa, algum grupo de projeto. Se tem uma call que acontece com frequência em determinado grupo, dá para se colocar, então, o link de uma call ali fixa, para que não tenha, de repente, aquela confusão de quem é que vai criar a call ou algo assim. É uma ideia que pode ser colocada em prática. Outra ideia também é colocar a data de uma próxima reunião ou outras datas relevantes ali. Então, se tem alguma data de algum compromisso ou a data da próxima call mesmo, pode ser interessante colocar ali como um lembrete. E outra ideia também é colocar documentos compartilhados ou documentos muito acessados. Na EPR, a gente usa muito aqueles docs compartilhados do Google mesmo, ali do Drive. Então, acaba sendo muito maçante quando tu não coloca na descrição e fica solto na conversa, em ficar procurando. Então, colocar na descrição acaba se tornando mais fácil. E, claro, existem infinitas possibilidades de coisas e de links que podem ser colocados na descrição. São algumas ideias e que é sempre bom pensar o que pode ser colocado ali que possa contribuir para uma comunicação mais rápida e para uma otimização do tempo da gente mesmo. Então, algumas dicas também, pensando em gestão de grupos, principalmente quando a gente usa uma plataforma na vida pessoal e na profissional, por exemplo. No caso, se a empresa for usar o WhatsApp tanto para o grupo só da equipe quanto para o grupo da equipe com o cliente, é bem importante diferenciar bem esses grupos com um nome bem diferente ou com uma foto ali no ícone bem diferente, para não haver confusão e alguma gafe, assim, de colocar alguma coisa que era só pro grupo da equipe, pro grupo interno e acabar sendo exposto para o cliente. Então, é importante ter esse cuidado. E outra dica também é criar um padrão entre os grupos de trabalho para ser mais fácil de identificar. Então, às vezes, quando tem muitos grupos, por exemplo, num WhatsApp que fica muito poluído e misturado com as conversas, de repente é interessante colocar sempre o nome da empresa ou a sigla da empresa no início, sei lá, por exemplo, botar EPR antes do nome do grupo, isso é só um exemplo, que acaba facilitando na hora de pesquisar ali na barra de pesquisa, para evitar o tempo de ficar rodando a tela e procurando o grupo. E agora falando também um pouquinho sobre a gestão financeira. A gestão financeira e adotar uma ferramenta também para ela acaba sendo muito importante. Porque, enfim, as finanças de uma empresa, não só ela, né, mas outros fatores também, mas a questão financeira é muito importante para manter a saúde de uma empresa, né? A saúde financeira é tudo. Então, é muito importante ter esse cuidado com essa parte das finanças, ter um planejamento orçamentário bem claro e uma análise dos resultados, e para poder fazer análise de resultados mais claras e objetivas, assim, tanto a curto, médio e longo prazo, e também auxilia muito na tomada de decisões, né? Então é fundamental ter esse cuidado com a parte financeira e, claro, uma ferramenta que possa te ajudar em toda essa análise e esse cuidado. Então, a primeira ferramenta que a gente trouxe aqui é a ferramenta que a EPR, inclusive, usa, que é o Conta Azul. Essa ferramenta é interessante porque ela linka tanto as questões mais contábeis mesmo, que é o que a gente espera, principalmente de uma gestão financeira, mas ela também dá um suporte para outras áreas que estão assim no entorno, né? Como comercial mesmo. Ela ajuda muito na questão de vendas, de contratos. Então, aqui são algumas das vantagens, né? Em alguns dos pontos interessantes que ela contribui. Primeiro, então, é controlar as movimentações de contas, a receber, a pagar, enfim.
importar automaticamente as movimentações do banco, as questões de conciliação bancária. Também a análise de relatórios em tempo real, assim. Então, dá para fazer análise de pagamentos, de recebimentos, de fluxo de caixa mensal, muito rapidamente e sempre atualizado. Então, é bem importante para análise e para decisões. Além disso, também ela gera boletos e notas fiscais de uma forma bem simples, então é um ponto bem vantajoso. E também, como eu comentei antes, ela ajuda a gerir a questão de vendas e de contratos. Então, realmente ela acaba dando um suporte, assim, um pouco além das fronteiras da parte contábil. Então, é uma ferramenta bem legal. E a última, então, é o Nibo, ela é uma ferramenta que ela tem também outras funcionalidades, mas ela acaba girando mais em torno da parte contábil. Então, mais ali naquela parte de fluxo de caixa, de emissão de nota fiscal, boleto, né, ela acaba ajudando também no controle de estoque e nos relatórios e nas questões de contas a pagar também. Mas ela acaba, embora ela abrace algumas outras questões, ela não abraça tanto outros setores como o Conta Azul. Mas são duas ferramentas de bastante expressão assim no mercado. Agora, de maneira um pouco mais geral, a gente acabou separando duas dicas principais, assim, para qualquer tipo de plataforma. Desculpa. E a primeira grande dica e ponto que a gente gostaria de ressaltar é que a gente pode, toda vez que a gente quiser trocar de plataforma ou pesquisar plataformas novas e ver o que aconteceria se a gente aderisse a ela, é interessante a gente fazer bench com outras EJs para ver como que é o funcionamento da ECJ com essa plataforma, quais problemas eles enfrentaram, quais vantagens eles tiveram em relação à plataforma anterior, porque a ideia é trocar essa experiência mesmo antes de fazer uma adaptação. Quando vê, a gente pode perceber que não vai de encontro com o que a gente esperava, e daí já pode pivotar essa ideia. Isso, perfeito. E a outra dica que a gente dá também é que quando vocês então forem aderir a uma plataforma, é sempre muito importante consultar toda a empresa, né? Ver se todos os membros estão de acordo, se todos acham uma boa ideia testar essa plataforma. E então fazer essa transição aos poucos. Então, por exemplo, definir um período assim de teste, vamos ver o que se realmente funciona, se realmente vai atingir os nossos objetivos essa plataforma. Então, por fim, até a gente dá a ideia ali de oferecer treinamentos, né, caso necessário, para realmente toda a empresa conseguir utilizar todas as funcionalidades que a plataforma disponibiliza. E é isso. Então, obrigada, gente. Obrigada pela atenção de todo mundo. E também, se tiverem qualquer dúvida, podem ficar bem à vontade de nos chamar, qualquer coisa. A gente está à disposição. Ok, pessoal. Vou colocar ali o link da pesquisa de satisfação. Todo mundo que participou, se puder responder, agradeço. E é isso, pessoal. Não sei se alguém tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa que queira saber mais sobre alguma dessas ferramentas, se desse à vontade. E a partir de agora, já mencionando um pouquinho, as reuniões Capacita vão acontecer uma vez por semana. A gente está deixando elas mais espaçadas, né? A gente sabe que o pessoal está voltando com as aulas. Então, por isso, a gente vai deixar começar a partir de agora a fazer uma por semana, a princípio. É isso então, pessoal. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Vitória. Muito obrigado, Ana. Parabéns pela apresentação. Obrigada, gente. Acho que a gente agradece e os três se colocam à disposição para fazer bench, caso vocês achem necessário, a gente está à disposição para ajudar. Isso aí, obrigada, gente. Perfeito. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.